Peraí, não é assim tão bruscamente que começa a entrevista assim, você deixa o entrevistado tenso. Eu não fui o melhor lutador, mas eu tentei ser o melhor lutador. Eu sempre botei minha vida 100% na parada, mas eu não fui o melhor lutador. E quando eu decidi ser o treinador, eu decidi ser o melhor treinador. Óbvio que eu sei menos que os Thai, óbvio que eu sei... É diferente a experiência, mas por isso. Então, se eu sei menos que os caras, eu vou me dedicar mais. Eu vou compensar por algum lado, então... E eu compensei por isso, pelo esforço. Eu fui atrás, eu sabia que os caras sabem muito mais que eu, mas eu sabia que nenhum ia se dedicar como eu me dediquei pelos moleques. Tenho 3 cinturões mundial com o Neto, um com o Robinho, 2 com o Lobo, aqui já foi 7. Tenho aqui torneio de cinturão aqui que foi de... 2 cinturões foram... são mundial aqui que fala também, mas são de estreante, que é todo ano, que são os meninos novos que estão chegando na Tailândia, que depois para lutar aqui em Phuket. 2 anos a gente ganhou seguido. Já foi pra 9. Não, já foi pra 8, daí tem um WMC com o moleque das antigas aqui, o Andrew, que treinava aqui. Eu ainda não sou completo como treinador de Muay Thai. Porque a parada de você formar um cara bom, ou você formar um campeão de estádio, ou um campeão do evento bom, não é só você ser bom treinador, é você ter contato também, né? Você tem que ter contato, você tem que ter a experiência, tem que ter tudo meio que junto, assim. Mas eu quero fazer um campeão de estádio ainda. E eu acredito que esse ano eu vou fazer, eu tenho muita certeza disso, foco nisso, sabe? Eu desgastei muito meus primeiros moleques, porque a gente teve que quebrar muita parede para ir chegando nos lugares, porque as portas não estavam abertas, então a gente tinha que quebrar as paredes para ir entrando nos lugares. A gente teve que ir sendo conhecido, batendo nos outros mesmo, ganhando a moral e indo. Só que hoje em dia, se eu chego com um moleque, mesmo que os caras não conhecem, os moleques respeitam já, os promotores já respeitam já esse moleque, já sabem que eu não vou levar nenhum moleque desavisado, os caras já sabem. Lutava lá, né? Treinava com o Vera, já lutava e, pô, qualquer um, como hoje em dia, antigamente mais ainda, o sonho de qualquer cara que lutava no Brasil era vir pra cá tentar lutar aqui, né? Eu entrei em contato com você, com a Max. A primeira academia que eu fui foi na Praça Ciprapa, que eu cheguei lá. Tanto que você ainda falou, me ajudou lá quando eu cheguei lá, nem sei se você lembra. Você ainda falou com o Takun, não, o moleque já luta, ele pode botar ele pra lutar ainda. Daí o Takun falou, não, ele não pode lutar por enquanto, a gente quer ver ele, moleque. Daí eu lutei na outra semana, até hoje você zoa que eu sou o Rio, Sacipapa, que o cara me chamou de Rio. Daí foi embora, as coisas foram acontecendo, uma atrás da outra. Fiz um monte de luta, meti um monte de furada, tive muita história, não me arrependo de nada do que aconteceu, das furadas, das coisas boas, tudo me ensinou. Fiz as amizades que eu tenho hoje em dia, que é você, o Joss, a Max. Pô, amizade que eu sei que vai ser pro resto da vida. Pô, são 2 mundos diferentes, mano. Vou falar que eu amava lutar, amava treinar, mas hoje em dia eu não troco minha vida. Foi muito triste assim quando eu comecei a meio que pensar em parar. Na real, se não tivesse acontecido isso de eu pegar o Neto e o Robinho, eu ia ter ido embora da Tailândia, eu não ia ter ficado. Eu já tava com a cabeça meio assim, já tava pensando em ir embora. Não tava deprimido, mas tava achando que já não ia rolar mais. E daí isso me dá uma motivação diferente. E sei lá, aí encontrei uma outra paixão que eu não imaginava, nunca imaginei sendo treinador, tipo, nunca. Nunca pensei assim, vou cuidar dos caras, vou treinar os caras, vou fazer os caras campeão, nunca. Pô, eu tava aqui treinando, como você sabe, começou a cair muita luta. E não tinha quem cuidava aqui na época, né, tipo, porque tinha o Manop uma época aqui que ainda arrumava uma luta ou outra. Mas daí depois, quando ele saiu fora, ficou o Sagat, os caras não arrumavam, só tinha luta por aqui. Daí eu fui arrumando minhas próprias lutas, daí foi caindo, daí você foi desanimando. Daí não teve um porquê de eu parar. Daí um dia eu vi o Neto batendo saco, mano. Peguei o pau de quem que era, de um dos treinadores aqui. Lembro até hoje, o pau era vermelho. Falei, ô Neto, vem cá. Daí o Neto veio, eu treinei o Neto nesse dia. Aí no outro dia ele me viu de tarde, assim, ele já perguntou assim, você vai me treinar hoje? Eu falei, vou. Aí eu treinei ele. Daí nisso, uma semana ou 2 depois, eu marquei uma luta pra ele com os promotores que eu conhecia. E estamos aí. Tá meio que se embreando pra MMA, treinar os caras de MMA. Aí tem alguns caras que vêm procurar. Como é que tá sendo esse lance aqui, principalmente aqui em Phuket, que tem esse lance. Pô, é que aqui tem essa área muito grande, né, pra aproveitar. E querendo ou não, se eu for falar a verdade, no Brasil eu trabalhei muito mais
fora a minha parte lutador, mas minha parte dando treino, eu trabalhei muito mais com MMA do que com Muay Thai. Eu nunca fui lá um treinador de Muay Thai no Brasil. E a parada não é parar de trabalhar com Muay Thai, mas eu quero começar a focar a partir do ano que vem mais no MMA, assim. Daí eu quero começar a fazer campeão de MMA, assim, vai ser uma coisa diferente. Eu quero desafios novos também, sabe? Treinei muito tempo jiu-jitsu, competi em jiu-jitsu, treinei boxe, eu competi no boxe, eu treinei Muay Thai, competi no Muay Thai. Então, eu só não competi no wrestling, mas o resto da base de todas as lutas eu sei, eu sempre treinei. Então agora eu estou usando um pouco de cada coisa que eu aprendi durante a minha vida e dando treino pros caras. E tá dando certo, a galera tá melhorando, tô treinando no Brasil aqui o Carlão também, o Carlos Prates. O moleque tá bem, tá indo bem aí, tá melhorando o Sherdog dele. E eu acredito que esse ano já vão começar a ter resultados, mas eu acredito que os resultados verdadeiros mesmo vão começar a partir do ano que vem. Assim, já. E daí aqui foi rolando, uma galera do MMA vinha treinar aqui, gostou, e daí foi gostando e viu que... Porque um receio que a galera tem do MMA, de vir treinar Muay Thai, é que acha que eu vou ficar fazendo os caras fazer o treino dos caras de Muay Thai. Que eu acho que eu também acho que não é válido, mas é válido. Eu acho que é válido alguns princípios da luta, mas não dá pra eu botar o cara pra treinar a mesma coisa, porque são formas de lutar diferentes, são linhas de segmento diferentes, mas que você pode usar a base da luta dentro do esporte, sabe? Aqui já veio, então, eu treino hoje o Michael Debois, da Tiger, já treinei o treinador, o Eric, eu não sei o nome dele inteiro, o Eric da Top Team, que é o treinador-chefe da Top Team. Hoje em dia eu tô treinando o Gracinha, que é o treinador de MMA da AKA. Já treinei o Rashad já veio aqui treinar comigo. Já treinei o Gesias já veio aqui treinar comigo, Gesias Cavalcante. A Cris já veio treinar aqui na academia, Cris Borg. Pô, já veio uma galera aqui, de MMA veio vários caras que são menos conhecidos que esse, mas veio muita gente. E hoje já dou muito personal hoje em dia pra essa galera do MMA também. Eu nem sei o que eu quero, acho que isso que é o bom, eu não sei. Não tenho a menor ideia. Não sei o que eu quero amanhã. Eu sei o que eu quero hoje. O que eu quero hoje é fazer campeão. Amanhã. Às vezes eu acho que foi por isso que deu tão certo essa parada, porque eu nunca pensei no amanhã. Eu acreditei no hoje, assim. Eu falei, não vou dar uma de dramático aqui que eu já passei fome, mas já passei de necessidade. Eu fiquei sem grana aqui na Tailândia, fudido. E hoje em dia, graças a Deus, tudo pra mim tá indo, graças a Deus, bem. Muito bem e tá cada vez melhorando mais. Mas tudo isso é esforço de toda essa caminhada que foi, né? E eu sempre confiei, mano. Sempre confiei. Nas horas boas, nas horas que a gente tava ganhando, nas horas que a gente tava fudido, eu sempre confiei. E eu acho que é muito disso, acho que é muita determinação. Eu nunca tive dúvida, mesmo no momento difícil, eu nunca tive dúvida disso que ia dar certo. Nunca. Obrigado por todo mundo aí que curte, que acompanha o trabalho hoje e sempre. Obrigado ao Yoksutai, que a gente começou essa brincadeira junto, quando o Léo me chamou para o Yoksutai e tá gerando cada vez melhores coisas, as coisas estão indo melhor. Obrigado a Bad Boy, que tá me ajudando agora, tá me patrocinando aqui, tá me dando uma moral. Obrigado à academia, que sempre deu o suporte que me deu, a Puka Fight Club. Quem quiser vir treinar, é só vir entrar em contato comigo ou no Facebook da academia. E obrigado a todo mundo, e esse ano aí é o nosso.